Você já sentiu que por mais que você ganhe dinheiro, ele simplesmente não sobra no fim do mês? Você já tentou seguir várias dicas, já seguiu o que fulana falava, já seguiu o que ciclano falava, e mesmo assim, parece que nada muda. A gente fica tipo aquele meme, falta dinheiro e sobra o mês. Se identificou, então esse vídeo é pra você. E hoje eu vou te contar 5 coisas nada óbvias que eu faço para conseguir sobrar dinheiro no final do mês. E não se preocupe que aqui não tem fórmula mágica, não tem sacrifícios radicais, são atitudes simples que você também consegue aplicar agora mesmo aí no seu dia a dia. A gente escuta muitas pessoas falando por aí que a fórmula para você mudar de vida é você ganhar mais, você economizar e você investir o seu dinheiro. Mas pouco se fala sobre as atitudes que a gente precisa tomar para que isso realmente aconteça. E ela está mais relacionada com a nossa cabeça do que com o nosso bolso. Eu mesma, por exemplo, já cometi vários erros clássicos que a gente sabe que realmente dificultam aí o nosso crescimento, né, financeiro e também dificultam a nossa mudança de vida, que é você gastar sem planejar, que é você adiar decisões importantes e também ficar se comparando com os outros, tentar sustentar um estilo de vida que não faz sentido pra gente no momento de vida que a gente está vivendo. Então, esses são erros clássicos que a gente sabe que muitas pessoas cometem e que muitas pessoas se apegam a somente isso. Só que aí eu percebi que essa era só uma pontinha do iceberg. Essas mudanças são importantes, sim, só que também existem outras decisões que a gente precisa tomar que vão contribuir muito mais para que a gente mude de vida. E essas mudanças, muitas vezes, elas são invisíveis. A gente não consegue ver elas nos nossos planners, nas nossas planilhas. Ela começa de dentro para fora. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer é revisar a minha rotina regularmente. E quando eu falo sobre rotina, eu não estou falando que você precisa ter uma rotina super estruturada. Até porque eu não acredito nessa coisa de você ter uma rotina super estruturada para você conseguir ter as coisas. Até porque quem fala isso para você, que sua rotina precisa ser super estruturada, geralmente essa pessoa ela já está num patamar diferente do seu. Ela geralmente já tem uma vida estabilizada. Porque pensa aqui comigo, quando você quer conseguir algo, você precisa sacrificar alguma coisa em prol dessa outra coisa que você quer conquistar, certo? Então, às vezes, eu preciso muito ganhar mais dinheiro. Se eu preciso muito ganhar mais dinheiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar mais. Então, não dá para eu ter uma rotina de ir para academia, ficar na academia 3 horas por dia, gastar toda a minha manhã cozinhando para que eu tenha uma alimentação mais equilibrada, porque eu sou super a favor da gente cuidar da nossa saúde. Só que às vezes não dá pra gente dispor desse tempo todo e esquecer a coisa que é o foco, que é trabalhar mais em prol de um determinado objetivo. Então, para mim, a rotina, ela é importante, mas a rotina precisa ser de acordo com o que você consegue sustentar. Então, eu não posso querer seguir a rotina de alguém que não cabe dentro da minha rotina. Vocês entendem? Então, para que eu conseguisse realmente encaixar a minha vida ali dentro da minha rotina, eu precisei desequilibrar algumas coisas e é por isso que eu reviso a minha rotina com muita frequência. Porque eu vejo o que faz sentido hoje, o que eu posso focar mais e o que eu posso tirar um pouco do foco ali e depois eu organizo de novo. Parece estranho, né? Mas a rotina é algo que impacta real, oficial, assim, lá na nossa organização financeira. E aí, quando a gente não observa a nossa rotina, acontece o que a gente já sabe. A gente gasta por impulso porque a gente tá cansado, a gente acaba pedindo muito delivery, a gente sempre acaba tomando decisões em momentos inadequados, ou às vezes postergando decisões que precisavam ser tomadas naquele momento específico. Então, por isso que você olhar ali para sua rotina com clareza vai impactar em muito na sua organização financeira. E a segunda coisa que eu fiz é diminuir a minha exposição a estímulos de consumo. E o que seria isso? Eu parei de seguir pessoas que me influenciavam muito a comprar. Eu parei de deixar as notificações dos meus aplicativos de compra ali ativados. Então, eu comecei a observar isso e aí eu comecei a modelar o meu ambiente. Então, eu não me deixo sempre exposta a promoções, a coisas que me estimulam a comprar. Ir ao shopping, às vezes, para mim, é um estímulo de compra. Então, eu diminuí a minha ida ao shopping. Então, são erros que a gente vai cometendo e a gente vai observando. E nessas observações, a gente vai ajustando. Terceira coisa que eu fiz é me desapegar da necessidade de parecer financeiramente bem para as outras pessoas. Então, por exemplo, se eu recebo um convite para sair, mas eu sei que às vezes aquilo não é tão importante para mim, eu não vou sair somente para impressionar a pessoa.
E eu acho que esse é o ponto que mais me pega. Porque eu tô falando aqui sobre organização financeira e tem várias pessoas que me seguem aqui que são meus conhecidos. Eu ficar falando sobre organização financeira e não ter uma casa própria, ou às vezes eu recusar algumas saídas, ou às vezes eu não comprar alguma coisa que tá todo mundo comprando ali, pode gerar uma certa estranheza, porque a pessoa vai pensar, eu tô achando que ela não tá pregando o que ela vive, seria meio essa expressão, né? Só que aí eu já me pego pensando, mas aí eu não preciso provar para as pessoas, porque eu estou no momento de reestruturação. Eu preciso me preocupar realmente em fazer as coisas que eu me propus a fazer, né, em alcançar os meus objetivos. E a quarta coisa que eu fiz foi fazer pausas antes de gastar. Então, eu já falei pra vocês em outro vídeo que eu tenho dificuldade, né, que eu fico assim com muita vontade de comprar roupa, de comprar as coisas, e eu tenho que pensar, eu tenho que parar e eu tenho que analisar, sabe? Eu deixo minha cabeça refletir, eu me deixo respirar. Eu não vou lá e faço a compra por impulso. E lógico que às vezes eu caio, como eu falei pra vocês lá no segundo ponto, que eu percebi que eu tava gastando mais com as idas ao shopping. Então, aqui nesse quarto, eu comecei a pensar um pouco mais. Fazer essas pausas me faz entender se eu realmente tô sendo uma pessoa impulsiva e tô comprando coisa que eu não preciso. Então, se for uma compra impulsiva, em 99% dos casos, a vontade vai passar. E a quinta coisa que eu fiz é planejar as minhas finanças baseada no meu ritmo e não no ritmo dos outros. Porque é muito fácil a gente se perder se comparando ali com a vida dos outros, né? Então eu olho pro fulano que tá muito bem de vida e aí eu começo a ficar ansiosa porque eu gostaria também de estar naquele mesmo patamar. Só que isso não faz muito sentido. Então eu precisei entender que cada um tem a sua história, cada um tem o seu ritmo. Então cada um chegou nesse lugar que está por um caminho diferente. Então não faz muito sentido eu ficar comparando a minha realidade com a realidade de outras pessoas. E eu precisei entender isso para que a minha vida realmente começasse a andar com mais leveza. Então eu foco nas minhas metas, foco na minha história, e aí eu vou ajustando conforme eu vou caminhando. E aí essas são as 5 coisas que eu fiz, porque eu entendi que isso era importante para que eu ficasse bem financeiramente. Pode parecer simples, mas a verdade é que essas atitudes, elas exigem tanto disciplina quanto consciência da nossa parte. O segredo para sobrar dinheiro não está só em você controlar ali os números, mas está em você entender como você age, como você se comporta e o que você faz ali no seu dia a dia. E claro que os números são importantes, sim. Inclusive eu tenho uma planilha que eu faço meu orçamento, inclusive ela está aqui embaixo na descrição, mas você entender como você age e como você se comporta no seu dia a dia é importante também para que você tenha esse controle e tenha essa visão panorâmica aí de como você está conduzindo a sua vida. Agora me conta se você já pratica alguma dessas atitudes e sim, qual delas você mais utiliza. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu gostei, compartilha esse vídeo com a amiga e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!